né? A custo de uma separação, né? Muitas vezes a custo de um abandono de lar, né? A custo de uma desconstrução familiar. Então, essa ideia dessa pseudo-felicidade, que nunca vai ser realmente uma felicidade, a gente vai vivendo tudo isso, né? Mas tem muita vertente, a gente vai, obviamente, compartilhando aí. A gente tem um princípio, né? Quando a gente começa aqui nosso programa, a gente tem um versículo base, um capítulo e um versículo base pra gente dar continuidade ao nosso programa, né? Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 6 do 9, pastor Mauro, eu queria que você lesse aí. Você vai ver o negócio do... Isso, eu queria do link saber, aí, que eu vou lendo aqui, tá, pastor Mauro? Eu vou lendo aqui. Guilherme, aí se ainda estamos no ar aí, Guilherme, pelo Facebook ainda, ou você já abriu outro link aí? É isso aí. É outro link, aí você abre, então você manda pra eles aí, tá bom, Samuel? E o nosso tema tá lá em Marcos, capítulo 10, versículo 6 ao 9. Eu tô sem som aqui, viu, Guilherme? Eu tô sem o meu retorno aqui, não tô escutando nada aqui, nada. Mas eu vou dar continuidade aqui. Diz assim, ó: porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher. E como sua mulher, serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas apenas um só. Olha só, né, pastor, que texto. Que texto maravilhoso, né? Texto. E o pastor Mauro comentou aqui com o senhor aqui sobre isso, que hoje em dia os casamentos não estão durando muito, né, pastor? E no ministério, pastor, você tem enfrentado muitas questões sobre assunto de casamento, pessoas reclamando do casamento, de como está no casamento, sobre separação. Tem muito caso lá no ministério, pastor? É geral. Ou geral, né? É geral, isso acontece de uma forma geral. Muitas vezes a gente até não tem tanto acesso, porque a coisa também é camuflada, né? As pessoas, elas não são abertas a falar o que de fato está acontecendo, né, dentro da união matrimonial. Esse é um grande prejuízo que a gente enfrenta também como liderança evangélica, né? A falta de transparência, né, que é tão saudável para a gente poder abordar, para a gente poder acompanhar, para a gente poder estar junto, né? As pessoas vão camuflando, né, fazendo de conta que está tudo bem, vai fazendo de conta que está tudo perfeito, quando a gente sabe que não está, né? Que a coisa tem muita coisa para ser trabalhada, né? Então, isso é geral. A gente percebe que está em todos os lugares, mesmo a gente trabalhando fortemente com a questão da família, do matrimônio, né? O papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, né? A gente trabalha muito isso na comunidade, mas ainda assim, né, há uma pressão violenta, né? Mesmo ouvindo, mesmo aprendendo, isso ainda acaba chegando e afetando, e a gente tem, né? Principalmente agora na pandemia, né? Houve um grande boom, né? Uma grande explosão de casamentos arruinados, justamente pelo fato deles estarem mascarados. E talvez por causa da convivência também, né, isso, pastor? então. Às vezes as pessoas estavam falando muito sobre isso também, que a pessoa só vai conhecer a outra quando estiver junto com ela. A gente vê aí nessas épocas aí que as pessoas foram, vamos dizer assim, foram obrigadas a estar juntas. Sim. E aí acabou se conhecendo uma outra. Umas se amaram mais, e as outras parece que, né? Trabalhava muito, não tinha tempo para se relacionar e estava tudo bem. Né? Mas quando teve que lidar no dia a dia, olhar toda hora, ver a todo momento, né? Ter crise com os filhos, que eu não gosto muito de cuidar, mas agora eu estou lidando com as crianças correndo. Tem que estar lá junto. Então aí, né, começa a aparecer mesmo, né, esse dilema todo. Uma pergunta, pastor, que ficou no ar aqui, que o senhor comentou, que as pessoas camuflam, né, o seu casamento, assim, não comenta muito, às vezes está passando por algum tipo de necessidade, de dificuldade, e acaba não falando, né, até comentando lá com pastores, vocês como pastor, sua esposa também deve ser conselheira lá. Sim. Qual será o motivo que as pessoas fazem isso, pastor? Será que é medo? Será que tem medo de se porque abrir, a gente, né? Por mais que a gente saiba que tem muitas pessoas que são honestas, pastor, mas muitas pessoas ficam com medo de abrir o seu relacionamento, achando que vai ser exposto para outras pessoas também, né, pastor? Isso. Você entrou agora você entrou no meu campo aqui, né? Porque a gente nunca olha, procura não olhar, não é que nunca olha, mas a gente procura não olhar somente o problema em si, né? A palavra de Deus diz que o machado, ele é colocado na raiz da árvore, né? Então, se a gente olha o problema só como ele a gente perde muito. Então, a gente procura ter um olhar
para aquilo que é fundamental, para a raiz, né? E a gente compreende que muitas dessas situações que acontecem dentro do relacionamento tem muito a ver com a família sistêmica. Não tem a ver só com o casamento, né? Já veio com essa bagagem. Então, muitas vezes, por exemplo, eu vivi num lar onde não tinha comunicação. E aí eu entro num casamento, obviamente esse casamento está fadado a não ter boa comunicação, porque foi tudo que eu aprendi, né? Então a gente procura sempre estar em torno desse olhar para a gente poder ser um pouco mais assertivo no critério de como a gente olha. Então não é o fato de dizer, mas o seu casamento precisa ter comunicação. Mas todo mundo sabe disso. Mas como que eu não consigo? Porque há em mim um sistema, há em mim uma situação aonde eu não consigo perceber isso, então eu vou vivendo a vida da melhor maneira, né? Do jeito que eu aprendi a viver. Então, a comunicação, que nem a gente está falando aqui da transparência. Óbvio, se eu vivia um sistema familiar onde não havia transparência, né, do pai e da mãe com os filhos com os pais, o que eu posso achar de resultado dentro de um casamento? Um casamento com falta de transparência, isso né? Tem que ser trabalhado, né, pastor? Exatamente. Porque senão aí vai criar-se até um trauma, né, no casamento. Que já é um comportamento adâmico, né? Porque a gente vê que desde o Éden, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que desde o Éden, o homem ele tem essa dificuldade pela transparência. Né? Ele prefere correr de Deus, ele prefere se esconder, ele prefere meios naturais, como Adão fez, né? De pegar folhas de figueira e se esconder com coisas naturais. Aí Deus falou, não, tem que ser sangue. E isso vem desde o princípio, Vem do princípio. Então, assim, o olhar que a gente precisa ter tá em torno disso, né? Então, assim, é bastante difícil, precisa de uma análise, né? Não dá para a gente dizer é isso ou é aquilo, né? Precisa de uma análise do porquê que isso está acontecendo. Por que você não consegue falar? Por que você tem dificuldade com a transparência? Né? Então, se na igreja a gente toma uma posição, muitas vezes, de querer forçar as pessoas a serem transparentes, a serem honestas, porque a gente vê que muito disso está em função de uma enfermidade, de uma doença, né? Que as pessoas têm e às vezes não sabem. Verdade. Né? E se sente assim, não, eu não falo porque eu sou tímido, eu não falo porque eu prefiro não, eu não falo. E aí a gente vai achando, na vida a gente vai achando caos para tudo, né? E isso tem outras situações também, não é só isso também, né? Tem tipo outras situações, um exemplo aí, o pai que era um pouco duro com os filhos, aí os filhos também chegam numa certa idade também que eles já crescem com aquele trauma também, né, dentro do casamento, ou muitos dizem assim, meu pai tratava desse jeito, então eu também vou tratar assim também, né? Meu pai era assim, então tem que tratar desse jeito, tem que ser assim também. E não é bem assim, né, pastor? A gente precisa, hoje as coisas não é mais como era antigamente, né? Tudo na base do, como se diz o outro, na base do bruto. Sim. A gente sofreu muito esse aculturamento, né? De uma certa forma, de um militarismo, de uma certa forma, de um ambiente de uma cultura de servidão, uma cultura de coronéis, né? A gente tem muito isso dentro da nossa cultura e às vezes a gente não presta atenção nisso, né? E a gente acha que a cultura não influencia. A gente acha que agora, uma vez crente, está tudo bem. Quando a cultura ela fica o tempo todo permeando a nossa vida, né? Fica permeando o nosso ser. E se nós não tivermos entendimento desses pontos, né? Se a gente não olhar, não se aperceber que isso é uma realidade, a gente nunca vai conseguir viver bem. A gente vai estar sempre lutando, né? Como você está falando sobre a cultura, né? A chamada cultura anticristã, né? Exato. Nós vemos aí hoje aí que a própria TV ela começa a ensinar, a mídia, né, em si, ela começa a ensinar alguns outros tipos de valores, né, hoje na família. Um exemplo, o casamento que nós falamos aqui, que era algo maravilhoso, e hoje nós vemos na mídia que as pessoas parecem que estão pregando assim, que você não precisa se casar, só você ficar um tempo com a pessoa tá bom. Um exemplo também, ter filhos também. Sim. Né? Hoje as pessoas não querem mais se casar para ter filhos. A própria mídia já prega, já diz que você pode
é trabalhoso, não precisa vai virar bandido, vai virar gay, vai virar, vai virar pastor, vai virar tudo, né? Ela que vai colocando o que você tem que ser. A própria mídia, ela quer te moldar de um jeito, né? Ela quer te mudar, né? Todo aquilo lá que Deus colocou, parece que quer ser mudado. Isso, será que não vem naquela palavra que o mundo jaz no maligno? Sim. O mundo tá permeado em malignidade, né? A gente percebe que cada dia mais, né? O inimigo sabe que o tempo dele é tão curto, né? Ele sabe muito bem que ele não tem muito tempo para deixar de avançar. Então ele avança com toda a velocidade, com toda a força, né? E o alvo maior sempre vai ser a família, porque a família é núcleo, né? Verdade. Família forte é a igreja forte, a nação forte, né? Uma família estruturada, ela vai falar numa sociedade, ela vai falar numa comunidade de fé, né? Nós precisamos de famílias fortes. Urgentemente, precisamos de ter entendimento do que é verdadeiramente a gente ser uma família forte, né? E o alvo, geralmente, sempre vai ser essa nova geração que está chegando agora, Sim. Os nossos filhos. Eu sempre Sim. tenho mania de falar em casa, eu sempre falo isso com a minha esposa em casa. Eu não sei o que vai ser dessa nova geração Meu daqui Deus. uns 10 anos. Meu Deus. Porque nós vemos aí o que eles estão aprendendo, né, nesses últimos dias que eles estão aprendendo. E nós estamos vivendo uma geração, assim, até um pastor falou isso uma vez, uma geração de cristãos velhos. Sim. Porque esses que estão chegando agora... não tem o que passar para as outras gerações. O que está acontecendo é Você isso. não está falando de mim não, né, irmão? Não. Que isso, você... Tô aqui com a barba branca, né? Você ainda tá bonitão, né? Zerado dos branquinhos, né? Verdade. O Hugo também, só com alguma coisinha o aparecendo. Paquinho É que ele cortou o cabelo e pintou lá, porque na verdade, lateral pastor, tá de vez em quando também. aparece com uns brancos. Ô, pastor, mas nós falamos... Verdade, isso aí. O nosso tema aqui abrange, quando a gente tá abrangendo aqui a família, né? A gente fala de pais, a gente fala de casamento, a gente fala de filhos, nós vamos falar de tudo, mas uma coisa que afeta muito hoje em dia é o divórcio, né, pastor? O divórcio em pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Sim. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, igual o pastor Mauro diz, a televisão, ela influi mesmo você fazer isso. Faça isso que é normal, você pode fazer isso, mas e aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que sabem da palavra de Deus, e muitos acontece até de um divórcio, inclusive pastores divorciando, né, parecendo uma coisa normal, né, pastor? O que você teria para dizer para essas pessoas? O que você teria dizer para eles? Bom, em primeiro lugar, eu acredito assim que por muito tempo a gente andou num cristianismo de aprender, né? O cristianismo que aprende, desaprende. Agora, o cristianismo que é revelado, né, que a gente tem algo de Deus como revelação, ele não tem como ser abandonado. A gente não consegue abandonar aquilo porque revelou no Espírito. É muito diferente. A gente vive hoje muito um cristianismo de conhecimento. Então, quando você diz assim essa expressão, né? E a pessoa que conhece? Quem conhece, falha. Quem conhece vai errar quantas vezes for necessário. Agora, aquele que tem a palavra de Deus como uma revelação, né? Não tem mais como abrir mão. Revelou no Espírito. Quando a gente fala de conhecer, Sim, quando eu falo de conhecer, as pessoas que estão na igreja, as pessoas que recebem instrução lá na igreja dos seus pastores, que recebem palavras, porque tem pessoas que não recebem, pastor, tem pessoas que nunca ouviram falar disso aqui, mas tem pessoas que estão ali na igreja, viveu na igreja, convive na igreja e acaba se divorciando por algum motivo. Porque a palavra de Deus ela é clara, né, pastor? Nessa parte aí, né, que nós estamos citando agora sobre esse dilema também que está na família agora. A palavra é clara, Deus ele é contra o divórcio. Exato. Né? Eu sempre falo isso, lá na igreja mesmo, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Vocês podem discutir o que for, mas Deus ele é contra o divórcio. Ele só vai ser a favor do divórcio em algumas situações. Sim. Que seria o quê? Traição, né? Sim. Ou a morte de um dos dois. Né? Fora isso, sim, né? Já era. Não tem que arrumar um outro casamento. Não existe isso, né, pastor? Aí o que o senhor quer dizer sobre isso? Então, a gente compactua com essa visão na nossa comunidade,
né? Até falei para você que eu fiquei muito satisfeito em poder ver que a gente ia falar um pouco sobre isso nesse aspecto, porque hoje tem tantas vertentes também de abertura dentro das igrejas evangélicas, para prender o membro, com medo de perder, e porque eu também, como pastor, eu já entreguei o ouro e já estou dentro de um outro casamento, então eu não tenho mais autoridade, então você também pode fazer. Então, a gente está vendo uma enxurrada de coisas que vai acontecendo no mundo, e infelizmente a igreja ela acompanha a cultura. Não tem como a gente não acompanhar a cultura. A igreja acompanha a cultura. E porque a nossa cultura vive muito esse aspecto, né, do novo casamento, do divórcio, é tão comum, né, largar uma de 60 para ficar com uma de 20, essas coisas vão acontecendo. E a igreja, ela tá vivendo exatamente isso. Então, é muito triste, porque esse não é um padrão bíblico. Esse não é um padrão de Deus, né? Quando a gente coloca essa questão, ela é muito séria, porque Deus, ele abomina o divórcio. E a gente precisa entender, em primeiro lugar, por que Deus pensa a respeito, de uma forma muito criteriosa e abominável, essa questão do divórcio. Às vezes a gente pensa que é birra de Deus, né? Casou, não, é porque vai ter danos. Vai ter danos, né? Vai ter muito dano para os filhos, dano para o casal, né? A gente vê quantas complicações que vão surgir por causa de um divórcio, de gente que vai ficar ferida e marcada pro resto da vida, em depressão, né, cair, os filhos que vão para as drogas, que vão para as penitenciárias, que vão ou que não vão mais, como você falou, que não vai ter mais uma expectativa no casamento. Olha que dano, porque Deus é família, né? A unidade de Deus, um Deus que é pai e que é filho e tem o Espírito Santo, essa é uma unidade familiar. E se é uma unidade familiar, tudo que Deus planejou de melhor para o ser humano é a família. É a família. É a família. Eu acho que o pastor até respondeu aqui a pergunta do pastor Davi Alencar Santana. Mandou uma pergunta para o senhor aqui. Ainda bem, graças a Deus. Ele perguntou aqui, pergunta para o pastor qual seria o principal motivo dos divórcios entre os evangélicos. Sim. Então, puxa, falta de revelação para mim é uma delas, né? Porque eu passei já no meu casamento por diversas crises. Nós nos casamos cedo. Eu era uma pessoa que estava com a vida totalmente desconstruída quando eu casei, porque eu estava saindo da vida do crime, eu era viciado em droga, né? E eu me caso com uma menina, tadinha, inocente, bonitinha, novinha, 18 anos, e eu com 20, né? E a gente começa a namorar, e porque o pai dela não deixava namorar, a gente resolveu casar logo, né? E isso teve um custo. Teve um custo, porque a gente era muito jovem, né? Não tinha muita ideia do que realmente nos esperava. E aí a gente fomos solapados por diversas situações, né? Por imaturidade, por incompreensão, mas nós entendemos, quando nós nos convertemos, de que nós não tínhamos essa opção. Veio uma revelação no nosso espírito de que o casamento era indissolúvel, né? De que nós tínhamos que realmente arcar com a responsabilidade diante de Deus, diante dos nossos filhos, diante da família, diante da sociedade, que nós éramos pessoas que agora a gente aderiu a um modelo de vida diferente. Então as pessoas, elas não entendem muito bem essa questão, né, desse novo estilo de vida que o reino traz. Né? O reino de Deus traz isso, né? Então, tem uma enxurrada, obviamente, de situações, mas eu acredito assim, hoje, olhando um pouco que a gente tem percebido, muito é o desgaste emocional que as pessoas estão vivendo também, a gente não pode descartar isso. Verdade. Lidar com pessoas não tá fácil, né? E lidar com a esposa não é fácil, a esposa lidar com o marido não é fácil, lidar com os filhos que aos 12 anos já estão querendo dizer que tem vida própria. Independente, né, pastor? Então, assim, é um momento muito delicado da humanidade. A gente está muito judiado emocionalmente, a gente está muito afligido por tantas coisas que têm acontecido, as guerras que estão, né, permeando o nosso universo.
Então, ao pastor Davi aí, um grande abraço. As perguntas difíceis dele eu vou enrolar aqui. E vocês que estão nos ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube, o pastor André Tavares também está pelo YouTube aqui, também mandando um abraço pra gente. Peça pergunta, pelo Facebook. Mande pergunta aqui pro pastor sobre família, que ele vai responder tudo aqui hoje. Jesus. Pode encher de pergunta aqui, que o pastor veio aqui para responder as perguntas, não é isso, pastor Mauro? É verdade. Eu vou até ver aqui quem está aqui no Facebook. Enquanto isso, Hugão, serve um suco aí pro nosso querido pastor aí. Agora, aqui, pastor Mauro, um suco aqui de hortelã. Com que é isso aqui, pastor Mauro? Refrigera minha alma. Abacaxi com hortelã. Abacaxi com hortelã, que pastor que tem essa aqui, ó. Que delícia. Um abraço aqui pro nosso querido pastor Davi Alencar Santana, que foi um dos primeiros que entrou Davi. aqui. Abração. Pastor Genaldo Pereira, que sempre está nos acompanhando. Minha esposa Luciane Graças, que está aqui também. A pergunta do pastor já foi respondida aqui, do pastor Davi. O Arthur Bernardo, nosso querido amigo, bravo Arthur, bombeiro Arthur. Deus abençoe, Arthur, a sua presença. Nossa querida pastora Nilceia Silva, ela está aqui agora, é a nossa fã de carteirinha, que sempre está aqui conosco agora. Pastora, que legal. Pastores, temos milhares de denominações no Brasil. Ela está fazendo uma pergunta aqui. Temos milhares de denominações no Brasil. E a violência contra as mulheres só aumenta, violência de todas as formas contra as famílias. O que está acontecendo? Essas denominações não são atuantes? Você entendeu a pergunta? Ela falou que está tendo muita violência contra as mulheres o que eu entendi aqui. E as igrejas, elas não estão sendo atuantes nesse aspecto? Ninguém elas não estão fazendo nada? E, inclusive, eu acredito que ela deve estar até assim... Na pergunta dela, provavelmente deve ser assim, até dentro das próprias igrejas, dentro das igrejas. Ela tá vendo até violência dentro dos próprios lares. Aí é punk. Aí uma outra questão, né? Com relação àquilo que acontece hoje na sociedade, da violência contra a mulher, não só contra a mulher, contra a criança, contra quem quer que seja, né? Contra a questão de gênero, o racismo, toda essa violência que a gente tem visto aí, que faz parte do nosso tempo, porque a palavra de Deus diz que nesse tempo a gente viveria o esfriamento do amor, e quando a gente ouve isso parece que é só o amor do crente, né? Não é o amor do crente, é o amor geral, né? Então a gente sabe que a gente está vivendo uma profecia bíblica, né? Do final dos tempos, do esfriamento do amor, e por consequência, isso vai se avolumar cada dia mais. A igreja, ela não dá conta, né? De ter uma resposta para toda a comunidade, não dá conta, né? Porque a comunidade é maior que a igreja, né? O povo, o mundo é maior que a igreja, então a igreja não dá conta. O que a gente precisa estar atento nesse aspecto é de procurar fazer o melhor. Se isso acontece dentro de uma igreja, a gente obviamente tem que ir pelo caminho de ouvir as partes que foram afetadas, o que elas querem fazer. Por mais que esteja acontecendo, tem que chegar até as pessoas responsáveis também, né, pastor? E se for caso de polícia. Verdade. Nós não trabalhamos com essa ideia de que vamos orar, né? Porque a gente precisa ser criterioso, porque vamos orar enquanto tem alguém apanhando, vamos orar enquanto tem alguém que vai ser morto a qualquer momento, né? Então a gente precisa, não que a gente desacredite, obviamente, aqui da oração, ela tem todo lugar, mas a gente toma muito cuidado com essa ideia, né? Que o meio cristão tem, muitas vezes, de tentar resolver tudo somente na forma de oração, quando a gente tem que tomar algumas medidas drásticas, né? Para poder cortar esse ciclo da violência. Só é cortado o ciclo da violência se a gente for realmente bem sucedido naquilo que a gente faz, né? Então, assim, agora, se isso acontece na igreja, né? A igreja eu acredito que a igreja tem que ter toda a ferramenta, né, para poder entender em que instância que está aquela violência. É uma instância inicial, é uma instância verbal em que a gente pode corrigir com a disciplina da palavra, com argumentos de aconselhamento, aquilo tudo mais. Porque às vezes as pessoas culpam a denominação, mas a denominação não está nem sabendo do que está acontecendo. Sim, que é o que eu falei, né? Aí a pessoa vai culpar achando que está passando um pano, ou deixando, e às vezes não está nem sabendo do que está acontecendo. É o casamento blindado, né? Às vezes é aquele negócio que eu ia falar daqui, né? Que a pessoa tem até medo ou até vergonha de falar do que está acontecendo dentro da sua própria casa. E eu acredito que o pastor, não só o pastor, mas a liderança da igreja tem que estar aberto, né?
as pessoas ouvir o que as pessoas têm para falar, né? Exato. Tem vergonha de falar, Exato. de conversar. Esse é o nosso ponto, né? É ter ouvidos para ouvir, né? Entender a fundo o que está acontecendo e por que está acontecendo. Porque às vezes o agressor é o agredido. Em que aspecto que eu digo isso, né? Hoje eu sou um agressor, mas e lá atrás? Né? Como que foi o meu contexto familiar? Será que eu não fui um agredido o tempo todo? Ah, pastor, não justifica. Claro que não. Claro que não. Mas como igreja a gente tem que ter olhar para tudo isso. Tem que ter o contexto geral, né? Isso, o contexto geral. Não é só, por isso que eu falo. É caso de polícia, polícia. É caso de psicólogo, psicólogo. É caso de pastor, pastor. É caso de prisão, prisão. A gente tem que ser... E eu acredito que a nossa pastora também ela perguntou isso porque nós estamos falando sobre o divórcio. Né? Sim. Vamos apimentar um pouquinho mais. Deixa eu mandar um abraço aqui. Jesus. Enquanto o pastor vai apimentando, eu vou mandando um abraço aqui. A Marina Lopes entrou aqui e falou, pastor Doni, é bênção demais. Oh, meu Deus, essa aí não dá nem lembrando pra que levar em você conta. Marina é quem? Marina da nossa igreja, então, já vai avisando aí, pastor, as pessoas que estão entrando pelo YouTube, já se inscrever nesse canal aí, se inscrevam nesse canal, porque é esse canal que vai fazer chegar para mais pessoas e vai enviando aí pros seus grupos pra gente ter mais pessoas aí mandando perguntas, vai falar com o nosso pastor, né? Isso aí. Vai fazendo bolo. Então ela mandou aqui, o pastor Doni é bênção demais, pastor. Jesus, Manda um abraço pra ela aí, pastor. Esse abraço, Marininha. Essa é... Meu Deus. Vai lá, Marão. Meu Deus. Então, a gente não compete julgar, né? Porque que os casais... Vamos falar aqui de casais cristãos que se separam. A gente não compete julgar, né? O caso que nós falamos aqui, no caso aí de divórcio, seria só traição, né? Ou morte, como nós já havíamos falado. Mas e nesse caso aqui, então, específico de violência? O que o senhor tem a dizer para nós, pastor? Então, a gente trabalha com o seguinte pensamento. A palavra de Deus diz que ninguém deve ficar debaixo de um jugo de escravidão. Ok? Então, se eu tenho um marido que violenta, se eu tenho um marido que agride, ou se eu tenho uma esposa, que agride, né? Porque a gente... Também. Opa, tem homem apanhando pra caramba aí, velho. Devia ter até aquela lei Zé da Penha, né? Porque tem Maria da Penha, Zé da Penha, tem que existir também, não? A Marina mesmo, coitado do marido dela, o Cláudio. Apoio dela pra caramba, todo dia. Amém, brincar com ela aqui. A nossa irmã Nilce tá pedindo o link do YouTube aí, o link do YouTube, eu mandei pra você aí, pastor Mauro. O link do YouTube, manda pro pessoal aí. Vamos mandar, irmã Nilce. Isso, vamos entrar aí. Mais uma pessoa mandando aqui um abraço pro nosso querido pastor aqui, ó. O Cláudio Fernandes. Aí Cláudio o marido Fernandes. dela, aí, tô brincando. Tá não, ele não apanha não. Esse é homem, é alfa, viu? Ele colocou aqui, é benção demais o pastor, isso é verdade. Mandar um abraço também pro nosso querido Rogério Batista, pastor Rogério Batista da Rádio Renovo, tá nos escutando aqui, pastor. Maravilha, mandando aqui o assunto muito importante, pastor. É a Rádio Cara que você falou? Isso, a rádio da Rádio Renovo. Meu Deus. A Rádio Renovo, tá com a gente aqui, né? Mandando aqui, Deus abençoe os meus amigos. Legal. Deus abençoe você também, pastor. Que delícia. É isso aí, pastor Então, Mauro. mas voltando, Mauro, só para completar a ideia, né, que você tá falando, num caso de violência, o que a gente pensa a respeito do divórcio, né? Obviamente, a pessoa não deve ficar debaixo de um jugo de escravidão e vai ficar apanhando a vida toda, né? Com essa ideia do não divórcio, né? O que a gente trabalha, qual é a nossa linha doutrinária? Que essa pessoa... se ela entender que realmente é um caso que já tentou, já foi em instância, já foi em gabinete pastoral, já denunciou na polícia, já fez tudo o que tinha que fazer, todo o recurso, né? E ainda assim a violência continua, a gente entende que essa pessoa, ela deve se divorciar, mas ela deve ficar só. Ela não tem uma condição bíblica, uma abertura bíblica para um novo relacionamento. Porque as pessoas acham, né? As pessoas acham, por mais que você seja um pastor que toma conta da família, nós entrando nesse caso aqui, a gente fala assim, Deus é contra o divórcio. Sim. Mas a partir do momento que você está sendo agredido dentro de casa, que você já passou por todos esses processos que o pastor falou, o que mais você deve fazer? Você vai ficar lá até você morrer? Sim. O pastor não vai aconselhar você. Não. Não tem como aconselhar. Não, continua ficando com ele porque vai mudar. Isso. Entendeu? Essa é a ideia que mata muita gente. É até bom ler aquele texto, né? Mateus capítulo 5, 31 e 32, que diz assim: aquele que se divorciar da sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Pronto. Dá a resposta, né? É isso aí.
Não pode. O certo é que nem o pastor falou, o certo é não se unir mais, então. Sim. Né? Se a pessoa se separou daquele lá, divorciou, o certo é não unir. Se for pela palavra de Deus, não pode unir. Eu vou esquentar esse negócio aqui, pastor. Eu vou esquentar isso aqui, porque... Eu vi no dia mais polêmico. É verdade. Se tem uma coisa polêmica na igreja, é... YouTube pelo Facebook, manda o link do YouTube no Facebook, porque... Mandar o link pra você? Vou mandar agora. YouTube. Então, é assim, né, pastor Mauro? Você leu esse versículo aí, eu acho ele muito interessante. Mas nesse contexto que nós estamos falando aqui, pastor, a pessoa foi agredida, a pessoa já procurou as devidas situações dos pastores, já foi na delegacia, autoridade, tudo. Já procurou a autoridade, já fez tudo o que tinha que fazer. Sim. E aí ela se separa. Essa pessoa não pode mais arrumar outra pessoa. Então, e aí, como é que faz, pastor Mauro? Pela palavra. Pela palavra de Deus. Pela palavra não pode. Sim. Enquanto isso, eu vou mandando o link pra você. Porque senão, assim... Ele joga e vai... Não, deixa o pastor responder, que ele é o convidado. Não, vai lá. Então, assim, pela palavra, acredito que não pode, né, pastor? Por quê? Porque, como diz a palavra aqui, vai estar cometendo adultério, mesma coisa. Com outra pessoa. Eu acredito que não pode, esse é o meu pensamento. Porque a gente precisa entender que o contexto do divórcio é por conta de uma quebra de aliança. Isso. Né? E a violência, ela não quebra uma aliança. Ela não tem esse poder de quebrar uma aliança, né? Então, que é um outro grande dilema na nossa cultura ocidental, é o contexto da aliança. A gente é muito raso nisso. Nós não temos profundidade. Inclusive, a gente dá um curso na nossa igreja chamado Aliança, que é um curso de um final de semana, onde a gente propõe para o casal. É maravilhoso. Meu casamento tomou jeito por causa desses cursos, né? Maravilha. Inclusive, Cláudio e Marina aí dão esses cursos de casais na igreja, né? A gente vê, quando a gente faz esse curso, a profundidade da cultura hebraica com relação à aliança, que é totalmente diferente da ocidental. Né? Por que hoje a gente não tem aliança na igreja? Por que os membros não têm aliança com o pastor? E sai por qualquer coisa? Por que os filhos eles decidem coisa porque não estão aliançados? Então, assim, o nosso entendimento já começa por aí. Nós não temos revelação e entendimento do que de fato é a aliança do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, né? Então quando a gente desconhece esses fatores, é que a gente não vai ser profundo naquilo que a gente deve ser. Né? Então, poxa, quando a palavra de Deus vai falar lá, por exemplo, a gente pega o aspecto de Sodoma e Gomorra, né? Em que Ló, ele prefere colocar as filhas dele numa situação, né, que a gente soa frio de pensar que um pai estava... É horrendo, né? Horrendo, o pai entregar, dizer, olha, em vez de vocês terem relações com esses homens que são anjos, que são meus convidados, que estão debaixo do meu teto, e isso é o contexto de aliança na cultura hebraica, estar debaixo, né, de uma proteção, né? A gente fica horrorizado porque a gente não entende o que é a cultura hebraica, né? Então a cultura hebraica ela vai falar justamente sobre essa questão da profundidade do que é aliança, né? Então é esse aspecto que a gente ainda está cru. Nós ainda não temos entendimento, né? Como igreja, e aí a gente fica tentando buscar o pode ou não pode. Pode por causa disso, não pode por causa... Aí fica um monte de regrinha, né? Quando a gente deve olhar e dizer assim, não, eu estou aliançado. Eu tenho uma aliança com uma mulher, embora no processo ela falhou, no sentido de ser violento, no sentido de ter os seus problemas, mas eu tenho uma aliança, eu vou responder isso diante de Deus. Certeza, né? E eu lembro, pastor, assim, eu sou uma pessoa bem saudosista, né? Eu gosto muito dos valores antigos, né? Eu lembro quando minha mãe falava assim, né? Um exemplo. Eu fiquei torcendo, não te cortando, que eu tô animado aqui. Pode, fica à vontade. Eu fiquei, eu falei, agora ele vai mandar um beijo na boca da mulher dele, na frente de todo mundo da rádio. Com certeza, meu Deus. Da minha esposa e do
domingo agora, pastor, a gente faz 29 anos de Oi, casado. rapaz, aí, meu pastor, tá vendo Deus. Olha o clima, Jesus. Eu lembro assim, quando a minha mãe E ela tá assistindo, hein? Meu minha mãe Deus. conversava muito com a gente sobre isso, né? Ela falava uma coisa interessante. Hoje as pessoas não dão esse devido valor. Um exemplo, por que existe o noivado hoje, né? As pessoas acham que o noivado, por exemplo, tem a época do namoro, depois tem o noivado e depois tem o casamento. No namoro, tudo é paixão, que nem o pastor falou, né? É como dizem as pessoas, o amor, a paixão é a flor roxa que pega na vida dos trouxas. Isso. É onde rola a vibe, né? E aí depois vem a época do noivado. O que é o noivado? Os noivados, as pessoas pensam que é a pessoa se conhecer mais. Mas não naquele sentido, né, que vocês estão pensando. Mas conhecer quais são os defeitos da pessoa. É um ano de noivado. A pessoa vai, nesse um ano de noivado, a pessoa vai conhecer o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, os defeitos, se a pessoa é enjoada, se a pessoa Meu Deus, se é a um pessoa. É um ano para ela conhecer. Vai se aliançar, né? Para se aliançar, ali é para conhecer a pessoa. O contexto judaico é diferente, né, pastor? Aí ela vai Muito. casar. E tem pessoas que têm mania de falar assim, eu casei com ele porque eu não sabia. Meu não, Deus. você sabia. Porque você teve um ano para você Aham. conhecer. Porque dentro desse um ano de noivado, você pode se separar. Aham. Normal, você pode viver a sua vida. Mas depois que casou, já era. Eu penso desse jeito. Minha mãe sempre falava isso, você casou com o marido enjoado, você sabia que já era. Casou, já era, Maurão. Já era, é assim mesmo. Aham. Mas é bem assim, né, pastor? É bem assim mesmo. Exatamente. Como o pastor falou, é uma aliança que foi feita, um É uma aliança. contrato com Inclusive, Deus. o nosso querido Cláudio Fernandes, ele mandou aqui, ó, que a separação, ela acontece por causa da dureza do coração das pessoas, né? Que Eita, Cláudio. Foi o que... Me ajudou. Graças a Deus que ele tá aí. É isso aí. E a Marina falou assim, ó, meu casamento foi transformado quando entendemos a importância da aliança. Oxe. Esse curso é maravilhoso. Você vai falar desse curso, Vamos, né, pastor? não, Vamos falar esse desse curso curso aí, para as pessoas pauleira. entenderem, as pessoas que estão aí. E fala-se para dar nas igrejas também. Sim, né? Já fala. sim. Se alguém quiser nas igrejas, se o pastor marcar aí, a gente vê um negócio A legal. gente trabalha com seminário, depois a gente transforma isso numa liberação para que alguém na igreja assuma, Que benção. entendeu? E continue o processo dando para a igreja toda, inclusive ela é muito boa para não cristão, né? Porque ela não tem um contexto só voltado para quem está dentro de uma No igreja. caso é visão de reino mesmo, né, pastor? Não é só para a igreja, da para quem cultura está lá da na palavra, igreja, né? Tremendo, tremendo. Muito legal. O pastor Legal. Davi também, ele é especialista também no assunto, também com família, com casamento. A Dayana Catarina mandando aqui, ó, vai lá, Donizete. Eita, meu Deus! Meu Deus do O céu! Rogério Batista aqui, o Rogério Batista, presidente lá da Rádio Renovo, Eita. Deus está aqui também, acompanhando a gente aqui, irmãos amados, está dizendo aqui, acredito que quando o homem agride a sua esposa, está transgredindo a aliança sim, talvez não a ponto de quebrá-la, mas em Efésios 5:29 diz que ninguém odeia a sua própria carne, antes Alimenta e a sustenta. alimenta e sustenta. Isso. Né? E Se o homem maltratando o seu cônjuge está maltratando a unidade. Se o casal Sim. é uma só carne, o homem maltratando o seu cônjuge está maltratando a unidade. Sim. Quer dizer, se o homem maltrata a mulher, está maltratando a ele si próprio, que é uma só carne. Por isso que eu falei que eu entendo que é uma situação que coloca um dos dois numa condição de se divorciar para não viver isso, porque está sendo desrespeitado, né? Quando a gente vai ver a questão do Deus que odeia o divórcio, lá em Malaquias, Isso mesmo. a gente tem na tradução o divórcio, mas na verdade é o repúdio. É muito mais profundo do que o divórcio, né? O repúdio é qualquer coisa que eu repudio. Por exemplo, eu não dar atenção, eu tratar a mulher como qualquer coisa, como isso objeto. já é um repúdio. É que na nossa tradução ela caiu aí como divórcio, né? E ela é muito mais do que o divórcio. Né? O repúdio vai muito aquém disso, né? Muito aquém do só o fato de se divorciar. Né? Porque tem casal que, embora não se divorcia, mas está repudiado. É verdade. Há muito tempo. Eles Não estão dorme juntos, junto. Estão juntos, mas praticamente separados. Não conversa. E isso é pecado. É pecado, é verdade. Isso é pecado. Então, assim, concordo plenamente com o irmão falou. Eu disse só no sentido assim que isso não me dá uma legalidade bíblica. Pelo menos a gente não entende, né, à luz da palavra, né? A gente está aberto a outras vertentes também, porque é possível isso e está tudo bem também. Mas na comunidade a gente
não orientaria alguém a se casar de novo, esse é o fato, a se casar de novo num contexto de violência, né? Poxa, mas a pessoa sofreu violência e agora não pode ser feliz, né? Se a gente for entender que a cada coisa que acontece a gente tem que colocar em xeque a palavra de Deus, então a gente vai ter vertente para tudo. Não quero mais porque cheira ruim, aí a gente volta na época de, né, na lei de Moisés, em que podia se divorciar por conta de qualquer coisa, né? Porque o divórcio, né, como diz a palavra, não foi feito por Deus, né? Deus fez o divórcio por causa do homem. Exato. Né? Exato. Foi isso, né? É isso aí, pastor. Vamos falar aqui sobre negócio, né, pastor Mauro? Vamos falar sobre negócio. Pastor, no negócio, né, quando a família precisa trabalhar, né? O pai, a mãe, né, a esposa, a mulher, ela precisa trabalhar, precisa ali ganhar o seu sustento. Mas e quando isso começa a atrapalhar na família, pastor? Tanto pro casal quanto pros filhos. Quando começa a atrapalhar isso, a pessoa começa a colocar os negócios em primeiro lugar. Fazer hora extra demais. Fazer hora extra demais, quer só trabalhar, acha que aquilo é a vida. E acaba afetando isso no casamento. Isso também acaba, tem que ter um planejamento também para ter um descanso também, sim, né, pastor? Sim. Não sei o que o Davi pode me ajudar aí agora. Que delícia, né, conversar sobre as coisas de Deus. É muito bom, pastor. Né? Olha só, já é 5 horas da tarde, no nosso primeiro bloco já foi embora. Nós temos só mais 1 hora de conversa aqui. A conversa aqui vai muito rápido, mas aqui a gente vai falar de muita coisa. A gente vai falar aqui sobre figura paterna, ausente, né, pastor? Muita coisa, vai ser muita coisa. Daqui a pouco. É um dilema, né, amado? Essa questão da vida financeira, né, do lar. A gente passa por uma dificuldade de país, a gente passa por uma dificuldade de mundo e a gente passa também por um momento em que nós somos levados a querer adquirir o tempo todo. Né? Existe também um aculturamento disso, da gente querer ter mais e mais e mais, e a gente não consegue ter uma medição. Eu vejo que a gente não consegue ter uma medição dos prejuízos que isso pode nos levar. Porque às vezes a gente ganha um dinheiro, mas a gente perde um filho. Verdade. Né? E aí a gente diz mais tarde assim, não tem dinheiro no mundo que pagaria eu fazer isso ou aquilo, mas aí já foi. Né? Por conta, muitas vezes, dessa condição que a gente passa hoje, né? Então, assim, tem muita diversidade de assunto, muita coisa. Eu acho que até um pouco mais para frente a gente vai poder abordar um pouco melhor esse tema, né? Pelo script aí eu vi que tem uma possibilidade da gente falar um pouco mais. Mas são muitas as situações. A gente vê hoje as mulheres, né, tendo que compor renda familiar. Isso não é plano de Deus. A gente sabe que não é plano de Deus. Né? A mulher entra em desgaste, muito embora muitas irmãs vão dizer assim, esse pastor tá louco, né? Eu quero trabalhar, comprar o meu isso, o meu aquilo, eu quero ter minha profissão, eu quero, né? Tudo bem quanto a isso, né? Mas eu penso assim, que vai ter um desgaste, né? Que vai trazer um desgaste familiar, que vai trazer um desgaste pro relacionamento, emocional, né? Porque então a mulher foi feita para cuidar da casa, não é isso que eu tô falando, né? Não é isso. Eu tô dizendo que a mulher tem uma outra estrutura que não a de mantenedora. Né? E hoje as mulheres estão colocadas muito nessa condição de mantenedora. E não é porque quer ganhar mercado de trabalho, é porque há uma necessidade. O homem não compõe renda, né? Para pagar o aluguel. O cara ganha R$ 1.500, paga um aluguel de 1.000 e vai viver do quê? Aí a mulher tem que ir à batalha, nessas guerreiras, né? Essas mulheres guerreiras que a gente tem visto aí com tanta maestria trabalhando isso, né? A pastora Nilce aqui, deixa eu vamos, pra gente fazer uma pausinha, a gente ouvir um louvor, pastor Mauro, pra gente dar uma pausa aqui pro pastor tomar uma água aqui. Nós estamos aqui fazendo uma sabatina aqui no pastor aqui. Pastora Nilce aqui, né? Porque eu falei aqui que vai ter um 2, ela falou assim, tem que voltar. Tem que voltar, pastor. E ela tá fazendo declaração de amor aqui pro nosso querido pastor Pedro Vicente. Aqui, pastores, quando casei com o pastor Pedro, não sabia que ele era o homem mais maravilhoso do mundo. Isso é uma declaração de amor. Deus abençoe. Tá vendo? É isso aí, tá vendo? A irmã Nilceia Silva. Antes de irmos para o louvor, eu vou deixar o pastor pensar um pouquinho aí. Tá até fora do nosso script aqui. Hoje eu estava conversando aqui com o meu querido amigo pastor Marcelo Almeida. Deu um abração, um grande amigo, pastor Marcelo Almeida. Mas o que tem acontecido hoje em muitas igrejas, vamos falar dentro das igrejas, que está acontecendo muito dentro das igrejas hoje. Esse aqui é para o pastor pensar. Tá? Vamos passar o louvor. Segundo bloco a gente vai... E queimar o chão.
Segundo bloco. Pegar meu carro e ir embora. É a pergunta que ele fez antes. O pastor Marcelo, nós estávamos conversando sobre isso hoje. O que tem acontecido muito em muitas igrejas hoje? É aquilo que o senhor falou. Para não se perder membros, estão se abrindo algumas brechas dentro da igreja. E isso aí é perigoso. Jesus. Um exemplo que está acontecendo muito nas igrejas. Pessoas que são separadas de outros maridos. Vamos lá. A pessoa, ela se separou... Não, o marido lá morreu. Vamos supor, e ela está... Não, se separou de outro marido. E ela está recebendo uma renda daquele marido. Vamos supor assim, uma renda daquele marido. Que chato, irmão. Né? Só que é o seguinte, ela arrumou um outro relacionamento. Se ela se casar... Ela perde a renda. Ela perde a renda. Mas aí chega, vai conversar com o pastor, e aí, pastor, então eu não quero perder essa boquinha, né? Porque eu quero ganhar esse dinheiro também, o meu marido ganha dinheiro, e nós estamos vivendo bem. Então eu não quero casar por causa disso. E nisso, infelizmente, os pastores têm deixado do jeito que está, né? E não tem ido a fundo nisso, que a pessoa tem que casar. Né? Daqui a pouco você vai ver a resposta. Vamos de louvor, né? Vamos tomar água, um suco aí. Vamos falar da renda da segunda casa, vai né? Vai se preparando aí. Meu Deus. Foi por amor que ele sofreu. Foi por amor que ele me amou. Foi por amor que ele me salvou. Foi por amor que ele se entregou. Foi por amor que ele sofreu. Foi por amor que ele me amou. Foi por amor que ele me salvou. Crucificado foi
Voltando, pastor. Segundo bloco, ficou uma pergunta no ar aqui. Eita, pastor Mauro. Colocou o pastor no óleo, hein, pastor? O que é isso, hein? Estamos ao vivo pela rádio Fonte Vida 87.5 FM. Transmissão ao vivo pelo Facebook do nosso querido pastor José Mauro e pela página do programa Shekinah. Nós não falamos da página, pastor Mauro. Isso, página é o SKNH Podcast também. Vamos ser mandados embora, hein, pastor Mauro? Tem que falar da página lá, SKNH Podcast. É isso aí, pô. Que isso. Maravilha, 27º aí já na SKNH Podcast. Lembrando aí que é o 129 edições com essa daqui, né? É isso aí. Graças a Deus. O telefone da rádio é o 4203-4009. Né, se você quiser fazer uma pergunta, estiver aí pela região aqui da Valo Velho, Jardim das Rosas, Jardim Irene, quiser ligar aqui para a rádio aqui, quiser fazer uma pergunta no ar aqui, nós estamos prontos para responder. É isso aí. Meu Deus, você falou que não ia ter isso, não. Tô falando pra você que o pastor Mauro tá querendo colocar o pastor no óleo aqui, pastor. Tô falando você pra você. prometeu pra mim. Acerca do assunto. O assunto, é isso aí. Também estamos em transmissão simultânea aí pela Rádio Renovo FM do meu querido grande amigo, pastor Rogério Batista e toda aquela equipe ali. Fala aí da Rádio Renovo, mano. Rádio Renovo. Pastor Mauro, a Rádio Renovo eu vou passar só o link da rádio, só o link pra você baixar lá. Você vai no aplicativo, você vai baixar um aplicativo chamado Zeno. ZENO. Baixou o aplicativo, ele é bem levinho, pastor. Rapidinho. É muito simples demais. Aí ali você vai colocar Rádio Renovo. Toda terça-feira a gente vai estar ao vivo fazendo uma transmissão simultânea com eles. E lembrando, pastor, nós estamos ao vivo pelo irmão Hugo AMSI lá no YouTube. Pode entrar lá no YouTube, manda aí pros seus contatos, manda pra todo mundo aí. Lembrando que toda quinta-feira esse programa, pastor, vai estar na íntegra lá no Spotify e no Deezer também. Vai pro Spotify e pro Deezer, você baixa lá SKNH Podcast. Quinta-feira tá no Deezer, no Spotify. Se a pessoa falar que não ouviu o pastor aqui falar sobre a família, pastor, é porque não quis. É verdade ou não é? Olha o tanto de coisa que tem pra você ouvir. Facebook, YouTube, Spotify, Rádio Renovo, tem muito... E qual que é o mais barato desse todos? É tudo gratuito, pastor. Tudo Mentira. gratuito. Você não paga nada aqui. Rapaz. Tudo gratuito. Não paga um centavo, pastor Mauro. Eu quero mandar um abraço pro meu querido amigo, pastor Paul Hudson. Paul Hudson é o pastor lá da Inglaterra. Ele em Inglaterra. Maravilha, tá aqui nos assistindo. Renan Santos também tá aqui, glória. Deus abençoe, bem em nome de Jesus. Meu Deus. E ele entrou de novo aqui, o Renan Santos de novo. Te amo, Doni. Orgulho Meu Deus, meu Deus. É isso aí, pastor. Aí. Renan Santos, graças a Deus. O Adeilson dos Anjos. Olha o Adeilson dos Anjos aqui também. Está nos assistindo aqui nessa tarde. Deus abençoe sua vida, Estamos pastor esperando Adeilson. você aqui, hein? Estamos esperando você aqui, juntamente com o pastor Rogério. Esses já estão aí agendados aí para vir aqui um dia aqui, amém, em nome de Jesus. Aguardamos aí e, olha, já calejamos de joelho, já tá feliz. Verdade. E nós estamos aqui com um convidado especial, com o pastor Doni. Pastor Doni, Donizete, muito simpático aqui. E uma coisa que eu tinha visto aqui, pastor Marco, que eu esqueci de falar. Nós nem combinamos e ele vem com a camiseta igual a nossa. Meu Deus, ele vem com a camiseta igual a nossa. Você vê, já vem combinando aqui. Se a gente tivesse falado pra ele, vem com a camiseta cinza, né, pastor Mauro? Eu acho que às vezes nem teria uma camiseta cinza lá. Até o cabelo nós combinamos, né? Tinha que vir com o cabelo baixo, né? Porque eu tava com um franjão bem comprido, né? É verdade. Ele também tava com um franjão, mas há 30 anos atrás. Nós estamos então falando aqui com o nosso querido pastor Donizete, o José Donizete, mais conhecido como pastor Doni, da Igreja Cristã da Família, falando sobre o quê? Os dilemas da família na atualidade. Maravilha. E ficou uma pergunta no ar, pastor Mauro, repete pra nossa pergunta. Ai, Jesus. Pastor, vamos lá, pastor. Oh, meu Deus, pensei que eu tinha esquecido, meu Deus. Recapitulando o que tem acontecido muito hoje nas igrejas, né? Muitas vezes o pastor, para não deixar a ovelha embora, ele acaba abrindo aí algumas brechas aí dentro da obra de Deus. Né? Infelizmente, o que tem acontecido aí, casais que se separaram e arrumaram novos matrimônios, segundo as núpcias, mas existe o caso de, muitas vezes, a mulher, né, ela ganhar uma renda do marido. Aposentadoria, né? Se ela arrumar uma outra núpcia, ela vai perder essa renda. Sim. E aí os pastores têm deixado isso quieto. Deixa como tá. Deixa como tá, porque o dízimo vai aumentar, né? E aí, pastor, o que você tem que falar sobre isso aí? Não julgando, é claro, mas tudo dentro da palavra de Deus. Precisa entender que a glória da segunda renda é maior do que a primeira. É verdade. Na glória. Né? É verdade. É acreditar que Deus é o supridor, né? Acreditar para fazer a vontade de Deus, para poder estar dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta, né? Então eu sei que vem a questão do temor, de abrir mão de uma renda, abrir mão de um conforto, abrir mão...
Mas a pessoa tem que decidir, né, o que ela quer. Ela quer a renda ou um novo casamento? Né? Se ela quer um novo casamento, ela tem que, obviamente, legalizar, né, perder a renda e viver aquilo que Deus tem dentro desse novo matrimônio, né? E lembrando também, né, pastor, que aí cai no pecado do chamado pecado da fornicação, né? Que hoje, exato, na linguagem de hoje, é chamado amigado, né? Exato. Isso aí é horrendo aos olhos. E não vai prosperar, né? Então, onde existe o pecado, não tem prosperidade. O salário do pecado é a morte. O que vai gerar nessa relação é morte. O tempo todo, afastamento de Deus, né? Engana-se quem pensa, né? Porque a gente não tem dimensão da natureza do pecado. É uma outra coisa também que a gente aprendeu como cristão, que o pecado só é os comportamentos, né? Quando eu não bebo mais, que eu não fumo mais, que eu não cheiro mais, que eu não grito mais, né? Tá tudo resolvido. Não tá. A natureza do pecado é desastrosa, né? Tanto é que a palavra de Deus fala que é o gerador de morte, né? Então, uma pessoa que está dentro de uma relação como essa, ela está em morte, ela já está afastada de Deus. Verdade. Né? Ela já está longe da possibilidade de viver alguma coisa em Deus. Então, é importante que a pessoa legalize, né? Que a pessoa abandone esse medo, né? Esse temor de faltar alguma coisa, ou então se decidir ficar só. Que nesse caso é melhor, né? Porque já casou uma vez, né? Tá bom, né, irmão? Já deu certo, né? Eu tô costurando com a minha esposa, né? Isso aí, né? Da gente, quando ficar viúvo, ficar pra sempre, até a volta de Jesus, né? Com certeza, né? Chegar lá no céu e receber uma coroa, né? Bem bacana mesmo. É verdade. Brincando aqui, né? Porque eu sei que tem muitos irmãos que, obviamente, ficaram viúvos e se casaram novamente, né? A gente está aqui num assunto tão tenso, né? Tentando descortinar um pouco, brincar um pouco, né? Mas eu acho que nessa questão a pessoa tem que ter muito critério, né? Muito respeito mesmo com aquilo que ela está vivendo, porque está dentro da igreja, está vivendo isso, está fora da palavra. Né? Então, um pastor que orienta isso, né? Obviamente, assim, eu sempre coloco que a pessoa precisa digerir, saber as consequências, né? Então, aparta-te por um tempo, né? Resolve primeiro essa situação, depois faça aquilo que tem que ser feito, né? Então, não é a ferro e fogo também, né? Faça isso agora, pronto, e acabou, né? Não. Tem todo um contexto de orientação, né? Às vezes tem muita implicação no sentido assim de que a pessoa não vai ter onde morar, sabe? Então, aparte-se do pecado, daquilo que está vivendo, né? E resolve essa situação e depois, obviamente, Deus vai dar o encaminhamento porque Ele é Deus poderoso. Eita, aleluia! Já vou ficar pentecostal aqui nessa rádio, meu Deus. É verdade. E daqui a pouco, pastor, o nosso programa vai até às 17h55. Sim. Eu quero deixar pelo menos uns 5 minutos aí para você dar uma palavra para as pessoas aí depois de aconselhamento, o que você quiser falar sobre as pessoas, mas a gente também vai falar sobre o curso, como é que funciona lá, tudinho com o senhor depois, a gente vai passar para as pessoas telefone, como faz para se inscrever nesse curso, como faz para ter esse curso, a gente vai falar tudo sobre isso aqui hoje. Legal. Mas agora eu quero falar, pastor, sobre a figura do pai do pai ou da mãe ausente, né? Quando o pai ou a mãe se ausenta num relacionamento. E isso acaba afetando muito os filhos, né? O mais prejudicado na história, às vezes, não é nem o pai e nem a mãe, mas é os filhos, é a família que tá ali que fica. Então isso é muito prejudicial também para nós que somos cristãos, né, pastor? Sim. Inclusive é uma grande falácia, né? Eu não vou ficar numa relação, eu não vou ficar num casamento por causa do filho. A gente escuta muito isso, né? Esse discurso, né? Não no Brasil, né? E fora do Brasil. Geral. Mas a gente escuta muito isso. Eu não posso ficar num casamento só porque eu tenho filho, né? Eu não posso ficar numa relação que não tá bem, que não tem amor, que não tem mais a vibe da intimidade, que não tem aquilo tudo e eu não vou viver isso, essa infelicidade de um relacionamento assim. Sem fazer a medição, né, das consequências da ausência dessas figuras no núcleo da família, porque Deus fez esse núcleo para suprimento em todas as áreas, na área física, na área espiritual e na área emocional. Então, muitas vezes os pais, eles têm uma compreensão assim, hoje está uma festa aqui meu celular, claro, toda hora está um negócio terrível. Então, assim, muitas vezes, né, a gente vê esse discurso das pessoas... Deixa ele no silencioso aí para tocar sem fazer justamente essa medição, né?
sem conseguir fazer essa medição dos danos, né? E muitos pais pensam assim, se eu for responsável com relação à vida financeira, isso já é uma resposta, né? E não é. A vida financeira, dar presente, ou então dar o mantimento, isso é uma coisa normal. Eu quero fazer uma pergunta relacionada a isso aí, pastor. Pode continuar. Isso é uma coisa muito, muito óbvia. Não é uma coisa né, que é estupenda, é algo que tem que acontecer mesmo, é responsabilidade, né, de um pai e de uma mãe. Então tem muitos casais que separam e o pai fala assim, pode deixar que eu não vou deixar faltar nada. Já deixou. Já deixou faltar o Já deixou. o amor. Porque a parte emocional nunca poderá ser suprida por porções. O pai pode ser diligente no aspecto de falar assim, mas eu pego meu filho todo final de semana, eu pego meu filho sempre, aquela coisa toda, mas não adianta, isso não resolve, porque a família não nasceu para ser esse núcleo, né? De vez em quando estar junto, ou de, em alguns agendamentos, estar junto, né? Então, é algo muito, muito pertinente a gente falar sobre isso, porque existe essa ideia, né? Muitas vezes, né? Nos casais, né, que se separam, atribuindo a não ter uma complicação maior por causa desse posicionamento. Egoísmo, a gente sabe que isso é fruto do egoísmo. Endurecimento do coração, como o Cláudio citou aí a palavra, né? Isso é um coração duro. Orgulho, né? Arrogância, tem muitas coisas que permeiam essa realidade, né? E que a gente precisa olhar com uma ótica da palavra de Deus. É isso aí. Nesse mesmo aspecto, né, pastor, quando a gente fala de ausência de pais e mães, muitas das vezes nós falamos na separação, nós falamos muito aqui sobre divórcio, sobre separação, mas muitas das vezes, pastor, acontece esse afastamento, mesmo o casal estando junto. Isso. Mesmo ele estando lá, ele continua sendo ausente, ele ou ela ainda continua sendo ausente. Exato. É aquilo que o pastor falou, né? Estão dentro de casa, mas estão separados. E nessa separação também acaba o filho sofrendo. Né? Exato. E às vezes o filho fica ausente do pai, não conversa com o pai não conversa com o filho, dentro da própria casa, né? Exato. Eu posso falar isso com bastante propriedade, inclusive foi um tópico que me chamou muita atenção nesse aspecto aqui daquilo que a gente está conversando hoje, porque eu fui vítima, né, dessa situação. Meu pai nunca foi um homem da rua, nunca foi um homem ausente da casa. A minha mãe nunca foi essa mulher, todavia eu vivi um aspecto muito sério dessa ausência paterna, né? Por quê? Porque meu pai era pedreiro, saía às 5 horas da manhã de casa, correria, né? Na época a gente não tinha nada de metrô, de ônibus, era uma linha só de ônibus que ia para Santa Amaro, uma linha só de ônibus que ia para a Praça das Bandeiras e uma só que ia para o Engabaú, CMTC, não é nem do tempo de vocês ainda. É do meu tempo, lembro. Não, mas esconde, Rapaz, irmão. Eu tô dando a deixa aqui, eu tô dando a deixa para você falar, realmente é verdade, o que é isso, CMTC? Do que você está falando? Né? E então eles saíam para trabalhar e o retorno era muito tarde. Eu, como criança, já estava dormindo. A minha mãe é a mesma coisa, uma empregada doméstica, né, que saía para batalha, saía muito cedo, levantava de madrugada. Então, assim, em prol do suprimento da casa, né, gerou uma ausência. Eles não têm culpa disso, não tem. Mas, sistemicamente, emocionalmente, eu não quero saber se eles têm culpa ou não. Né? No aspecto assim de ser uma pessoa emotiva, de ter emoções, isso trouxe grandes danos, muitos danos, né? Inclusive para esse aspecto depois que a gente estuda, que a gente passa por psicólogo, passa por aconselhamento, por tanta coisa, que a gente vai descobrir os danos que essas coisas causaram, né? Então, assim, a vida do crime atribui-se muito a isso, porque eu era sozinho, eu tinha que decidir sozinho, e uma criança que decide sozinha decide mal. Quando você não tem a instrução do seu pai ou da sua mãe, você acaba escutando lá fora das outras pessoas. Né? O aspecto de decisões equivocadas, elas têm uma probabilidade de acontecer o tempo todo, né? Então, essas coisas, elas aconteceram na minha vida e lido até hoje com a questão da solidão. É algo que eu tenho que trabalhar o tempo todo,
que lutei demais, mesmo dentro do cristianismo, mesmo sabendo que Jesus liberta, mesmo sendo sincero e honesto no meu conceito daquilo que é Deus, eu ainda lutei demais, ainda luto, hoje muito menos, porque a gente também já foi mais trabalhado, já estamos mais amadurecidos para entender algumas coisas, mas eu não entendia como criança, por que não, pai? Cadê meu pai? Onde está meu pai? E o meu pai, por conta disso tudo, ele nunca foi um homem que dedicasse para mim um tempo de qualidade. Qual é o tempo de qualidade que esse homem vai dar? Não tem, porque... Um pedreiro, velho, chega cansado, morto. Verdade. Tem que dormir, porque no outro dia, 5 horas da manhã. Então, não tinha tempo de qualidade. Por consequência, foram muito poucas palavras de afirmação, né, na minha vida, né? Palavras que me afirmavam, que diziam que eu ia ser o cara, que eu podia ser um homem macho, que eu podia ser isso aqui. Então, faltou a palavra de afirmação, faltou o tempo de qualidade, né? Então, assim, e a gente entende que isso tudo é um tripé emocional para o filho. Todos nós que somos vitimados da consequência de não termos tido esse tripé emocional, que é o tempo de qualidade, o toque físico e palavras de afirmação, a gente vai ter problema emocional. Isso está mais do que estudado, isso está mais do que comprovado, né? Em alguma área da nossa vida, a gente não vai andar bem por causa desse tripé. E, obviamente, como a gente falou, a gente vem de uma geração que não pensava isso. Verdade. Que não trabalhava isso. Igual o senhor falou, seu pai era pedreiro, eu creio que não Sim. teve nem oportunidade de estudar, de ter um estudo, hoje tem um curso como a gente tem hoje nas igrejas. Né, internet para se informar. Então era mais TikTok. difícil, né? TikTok das dancinhas, o Maurão tá no TikTok, Maurão. Negativo. Então isso, né? Muito sério, né? Eu trabalho muito com isso, até tive conversando com a comunidade no domingo desses danos, né? Que isso trouxe para a vida da gente, né? Uma geração que não aprendeu a fazer isso, né? A dar aos filhos tempo de qualidade, a dar aos filhos palavras de afirmação e dar aos filhos toque físico. Os nossos pais, eles não sabiam fazer isso, dar toque físico. Verdade. Né? Porque vem justamente, né? Muito duro, então, né? E os pais, assim, como o pastor falou, naquela época era tudo assim, os pais achavam que isso era frescura. Sim. Né? Eles começam a olhar essas coisas. Sim. Não, a gente, aquela dureza, né? Até chorar mesmo, né? A criança ia começar a chorar, falar, não chore, porque isso não é coisa de... Rapaz, homem meu não Deus. Engole o choro. Né? Engole o choro, não engole o choro e fala pra não chorar que isso é coisa de homem, não chora. Não pode, isso aí é uma coisa que meu Deus. Acaba abalando a estrutura da criança e ele acaba crescendo com aquele Só Jesus chorou, né? Bem fraquinho. Só ele. Não pode. Homem não, então. Homem não chora, só né? Jesus. Vamos questionar agora, céu, né? A masculinidade doméstica. Mas eles não tiveram essa instrução, é isso que a gente tá falando, Sim. né, pastor? Eles não tiveram essa disponibilidade que nós temos hoje de escritura, a palavra de Deus, que a gente lê a palavra de Deus, né? Imagina só o nosso pai, o Mauro falou aqui que o pai falava, engole o choro, sabendo que Jesus chorou por causa de algo que ele viu, por causa de algo que ele estava sentindo ali, por causa de dor, né? Então, é muito difícil, mas hoje a realidade é completamente diferente, né, pastor? Isso mesmo, graças a Deus. Isso aí. Manda aí, E voltando aqui, né? Estamos aqui com o pastor Doni, muito Eita. simpático, por sinal. Prazer, pastor, benção pura, né, irmão? Graças a Deus, da Igreja Cristã da Família aí. Né, irmãos? E muita gente aqui, graças a Deus, aqui no Facebook, nosso querido irmão Rogério Batista aqui, ele tá falando aqui, né, irmãos? Eu e o meu amigo, pastor Adeilson, vamos sim, amém? Tá marcado. Vamos lá. Deus. Fechou já, hein? Aliança. As coisas, o programa foi rolando aqui, passou muitas pessoas aqui mandando algo sobre casamento, né? O casamento, o Cláudio Fernandes mandou aqui vários versículos pra gente ler aqui, né? Sobre casamento, a gente já estruturamos aqui sobre casamento, mas agora nós estamos falando sobre falta de como fala? Da presença, de a presença, né? do pai, da mãe. Agora vamos falar sobre disciplina. Queria que o pastor Mauro fizesse essa pergunta pra mim. Sobre disciplina, pastor Mauro, o respeito que tem entre pai, mãe, família, a disciplina de você até orientar essas pessoas. Hoje em dia nós não é como antigamente. Até a disciplina hoje é diferente de antigamente, né? Uhum. Lá
Lá em Provérbios 6:23 diz, né, que o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Meu Deus. E eu lembro na época, né, a gente gosta sempre aqui de... Que nem eu falei, que nós não somos saudosistas, mas a gente lembra naquela época lá que a gente apanhava muito, né, pastor? Pô, você não é saudosista, mas você só fala você só fala das antigamente. Tô falando pra você que ele tá no TikTok, pastor. Ele tá no TikTok. Porque hoje nós estamos vendo a atualidade. Né? Antigamente a gente vê que nossos pais... É verdade, mas é verdade mesmo. Eu mesmo apanhei muito, pastor. Meu Deus, apanhei pastor? muito, né? Assim, na minha época eu também era muito levado, né? Mas isso aí trouxe para mim hoje uma bagagem, né? Graças a Deus, hoje né, podemos dizer que isso nos ajudou muito, né? Até eu cheguei uma vez no meu pai, que hoje ele já faleceu, né? Pai, muito obrigado por ter apanhado naquela época. Puxa vida. Mas hoje a gente vê, né, que não tem essa necessidade, né, de agredir fisicamente a criança desse jeito, né? Há outros meios hoje que a criança ela pode crescer, né? Graças a Deus aí num aprendizado sem esses tipos de práticas. Mas, pastor, o que o senhor acha hoje? Hoje a gente vê que tem muitos filhos que, sinceramente, desrespeitam o pai mesmo, levanta a voz. Eu acho que a diferença aí, né? A diferenciação entre espancamento, violência, agressividade da correção, né? Porque a correção, a palavra já é doce. Ser corrigido é uma coisa maravilhosa, né? Porque correção é mudar a rota. Senão você está fazendo algo errado. Correção é justamente isso, né? Mudança de rota, mudança de perspectiva. Então isso é primordial na vida de uma criança, né? O que acontece é que como a gente falou, né, as pessoas estão muito abaladas emocionalmente, elas não estão bem, e na hora de disciplinar, acabam disciplinando de uma maneira descarregando, com raiva, fora do contexto da palavra. E aí abriu-se um precedente, né? Houve muita violência nesse contexto aí, abriu-se um precedente então para dizer que agora ninguém está apto a educar o filho. Né? Não é mais permitido que se eduque. Há uma diferença muito grande entre educar e espancar. Verdade. Uma violência, assim, não tem nem o que dizer, né? Nesse sentido, né? Uma diferenciação. Você estava falando aí, uma das coisas que eu tratei muito sério nas terapias, né, que eu passei, foi justamente de ter tido um pai, por causa disso que eu falei, da ausência, de ele não estar perto, tal. Eu sofria muito porque eu não entendia por que eu tinha uma necessidade de ter sido disciplinado. Porque a falta de disciplina, ela proporcionou que eu usasse droga, ela proporcionou que eu fosse para o mundo do crime, né? E eu esperava que o meu pai dissesse alguma coisa. Eu sempre torci para que ele dissesse alguma coisa, né? No sentido de não aceitar o que eu estava fazendo, né? De ser contrário, de orientação mais dura. E não tinha. E a minha mãe, né? Porque eu era caçula, né? Bonitinho, tal, né? Então, assim, ela já também, ela corrigia com conversa e tudo mais, mas não é isso que a gente espera. A gente espera daquilo que é o cumprimento da palavra. Quando a palavra de Deus diz, corrige o teu filho para que vá bem, corrige o teu filho para que afaste ele da morte, para que o seu filho não tenha que andar por caminhos, por veredas, né, que são incompatíveis. Obviamente a palavra de Deus tá dizendo que isso vai ser luz, né, para a criança, vai ser luz para o filho, né? Então, quando essa questão ela é ausente na formação de uma criança, isso traz muito mais prejuízo do que uma correção. A gente não tem ideia de quanto isso pode, né? E eu me queixei muito, né? O pessoal até, quem tratava de mim, falava, nossa, é estranho. Eu falava assim, poxa, eu queria que o meu pai, como você disse aí, né? Obrigado, pai, pela corretivo. E é um corretivo coerente. Corretivo não violento. Isso. Não é disso que nós estamos falando. Não é um espancamento, né? É uma correção para você entender que aquilo é errado. Aí. O próprio Salmo, que eu abri aqui, o Salmo 1, ele diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, o que é andar no conselho dos ímpios? É andar errado. Sim. Andar no conselho que a pessoa vai te levar para a perdição. Então, tem que ter essa correção. Quem que vai te corrigir se não for seu pai ou sua mãe? Você vai ouvir o conselho das pessoas lá fora, as pessoas vão levar você para onde? Nós estávamos conversando aqui sobre jovens, né, pastor? Que vai pro mundo, pro mundo das drogas, tá
cresceu, viveu na igreja e acaba sendo levado para o mundo das drogas. Por quê? Será que é porque não teve um conselho do pai? Será que é porque não teve essa firmeza que o pai ou a mãe teve ali para ela seguir o caminho desde criança e depois se afastar e ir pro mundo? Por que será que acontece isso com as pessoas, né? E Provérbios, né, ele diz lá, 13:24, diz que quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em disciplinar. Puxa vida. Isso aí, tá vendo? Dura, hein? E às vezes a gente tá falando isso aqui, né, pastor? Sobre castigar o filho, não é colocar ele de joelho no milho ali. Acabou, não é isso, acabou, cara. acabou. Não é isso, acabou. O castigo é diferente. Né? Hoje em dia, a minha mãe mesmo, pastor, meu pai nunca foi de bater na gente, mas a minha mãe, ela já bateu em nós, lógico. Era até engraçado que como a gente era em 3, às vezes a gente ia apanhar em conjunto, eram os 3 juntos ali. E às vezes minha mãe dava 3 chineladas no meu irmão e dava 5 em mim. Eu falava, ó, você deu 3 só nele, nem você deu 5, não, tem que dar mais 2. Então a gente ficava contando, entendeu? Então, mas aí, hoje em dia não. A minha mãe, só dela olhar pra mim, eu já sabia que ela tava querendo me corrigir. Então a gente entende isso. Sim. E hoje em dia a gente não vê isso nas crianças. A gente não vê que as crianças obedecem como era antigamente, né, Sim, pastor? sim, verdade. É um tempo novo, né? Verdade. É um tempo novo. E hoje, assim, existe até certas leis aí que se você levantar a mão pro seu filho, você vai ter preso. É verdade. Sim. Olha só, já é 17h35, pastor. Eu queria falar sobre o curso do pastor. Eu queria que o pastor falasse sobre o curso, falasse quando que é esse curso, se as pessoas, se qualquer um pode ir lá no curso. Como é que funciona esse curso aí, pastor? Fala telefone também, redes sociais, tudo. Tudo, fala tudo por agora. conta da pandemia, a gente ficou afastado dessa possibilidade de fazer, porque o curso é presencial, né? Há uma necessidade de ser presencial, porque a gente troca figurinha ali, a gente compartilha e tudo, né? Existe um ministério que é a UDF, que é uma instituição que trabalha os dilemas da família, as situações da família. Então, nós temos lá uma habilitação, né? Dessa Universidade da Família. E por conta disso, a gente dá esses cursos. Então, nós temos Homem ao Máximo, Mulher Única, Mulher que Prospera, Casados para Sempre, que você já deve ter ouvido falar, que é bem conhecido, o Aliança. Temos alguns cursos de restauração da alma, por complicações de relacionamento, como Veredas Antigas, né, que é um curso também que atua nessa área, e a gente vai aplicando, a gente vai trabalhando essas formações, né? Para igrejas que querem também ter isso, o que a gente faz? A gente faz, uma pessoa da igreja passa primeiro por um desses cursos, né? Eu quero fazer o Homem ao Máximo, né? Então, ela passa pelo período do curso, a gente já coloca ela como habilitado e dali para frente ela já pode pedir material para o UDF e ser parceiro também. É um ministério extremamente sério, muito capaz, com muita ferramenta mesmo, e a gente usufrui muito do material desses irmãos, né? E o Aliança é um curso que pode ser dado em 10 semanas, como também pode ser um seminário de um final de semana, né? Que a gente até prefere, porque é mais, né? O mais longo, aquela coisa toda, tem dificuldade de agenda e tudo mais, então a gente preferiu estar fazendo dessa forma, né? No seminário aí de um final de semana. Como é que funciona? Então, a gente tem esse curso na igreja, ainda não temos data, porque voltou agora, né? Estamos voltando agora da pandemia, a gente vai fazer isso no segundo semestre. Aí eu já passei o meu contato, o telefone, né? Se alguém tiver interesse, pode dizer, pastor, tem interesse no curso. E aí a gente vai trocando figurinha. Podemos mandar pessoas também, se tiver um grupo, por exemplo, de 10, 12 casais na igreja, a gente, ao invés de fazer na nossa igreja, a gente pode mandar pessoas habilitadas na nossa igreja para fazer para os irmãos, porque é visão de reino. Né? E esse curso, ele tem quantas disciplinas, pastor? Quantos módulos são? Então, o Aliança, por exemplo, ele tem 10 sessões. São 10 vídeos, né? Que a gente passa, assim, maravilhoso, com muito conteúdo. O casal é confrontado ali mesmo, na hora,
né? Porque não tem ninguém que ministra o casal senta num canto lá e vai conversar sobre o vídeo que assistiu, e aí, meu irmão, o nego confessa pecado, o nego, né, falando isso, de repente os irmãos já não vão querer muito participar. É uma coisa, não, mas assim, é muito interessante, né, pastor, você falar sobre esse curso aí, Sim. porque você está falando, as pessoas confessam o pecado, isso, aquilo outro, porque às vezes as pessoas estão travadas ali, então as pessoas precisam de um curso mesmo para as pessoas entenderem isso. Inclusive aqui o nosso querido irmão e a irmã que mandaram aqui, né, o Cláudio, né, e a Marina, acho que são casados, não sei se é casado, eles mandaram aqui que o casamento dele foi transformado quando eles entenderam a importância da aliança. Exato. Então ele falou, esse curso é maravilhoso, então as pessoas têm que entender. E uma coisa que eu achei interessante desse curso é que vocês ensinam as pessoas de outros lugares. Por exemplo, vem uma pessoa da igreja lá, um casal, ele vai ser formado para depois levar esse curso até o outro lugar. Aí vocês da igreja fornecem os materiais para eles, para eles dar o curso lá. Na verdade, o material vem da UDF, né? A nossa igreja não é detentora disso, né? A gente compra esse material da UDF e ministra dentro do ambiente onde a gente vai formar. É tão interessante que um pouquinho no meio da pandemia, no começo da pandemia, nós tivemos um irmão da nossa igreja que tinha lá 3 parentes dele que estavam com casamento ruim. Ele falou assim, vamos fazer um curso comigo? A gente pega na minha casa, vocês vêm na minha casa, a gente vai almoçar junto, aí eu vou dar o curso. A gente escolheu meia dúzia de palestra, tinha um amigo, um parente dele, um primo dele, que ele convidou para fazer. Ele falou, já não estou mais vivendo com a esposa, não tem futuro, a gente já tentou de tudo, não vai rolar, né? Ele falou, dá uma chance, né? Tenta dar uma chance, vamos fazer, né? O curso, tal. Se não der certo, já não deu mesmo, tal. Jogou assim para ele. Queridos, ele fez o curso, né? E aí, recentemente, chegou a notícia lá que a mulher engravidou. Né? Tá grávida, eles estão constituindo família. Então, assim, é muita notícia, porque o curso é muito forte. Muito forte, né, ele trata mesmo nessas questões, assim, dá o entendimento do que é contrato e aliança, que é uma diferença muito grande, né? O contrato e aliança, que a gente está vivendo muito isso nesse tempo. Então, assim, eu me empolgo, né? Fico aqui empolgado. Não, pode falar, pastor. Esse é o momento mesmo. Inclusive, ele salvou meu casamento, né? O Casados para Sempre. Eu estava numa situação de separação com a minha esposa e um amigo indicou, há tantos e tantos anos atrás, né? Tava bastante ruim mesmo. E aí nós recebemos uma indicação, fomos fazer lá em Sapopemba 10 semanas. Pensa, atravessar São Paulo, chegou no meio do curso, a gente dizia, não vai dar, a gente não vai vir mais. E o líder falou, não, meu irmão, bora, né, que vocês estão indo bem, vocês estão restaurando. E aí houve restauração do nosso casamento, a gente ficou firme, e a partir disso não tem mais nem conta do número de pessoas que foram restauradas por causa dessa possibilidade que a gente teve de cura. Então, o curso serve para a gente, e quando ele nos ferramenta, proporciona para que a gente ajude outros. E ajudar outros hoje em dia essa é a visão de reino que não passou falando. Isso aí. Então vamos deixar o telefone para as pessoas que quiserem mais informações sobre esse curso. O telefone é 011, nós estamos em São Paulo, 962325843. Isso. 962325843. Você vai falar diretamente com o pastor Doni, ele vai te passar mais informações sobre o assunto, né? Vocês vão se informar legal ali, vai ter uma explicação bem positiva mesmo. Entre em contato, vocês que tem alguém aí que está precisando, que ouviu aqui a nossa conversa hoje. O pastor, ele é muito, como eu posso falar, muito atual nos assuntos, né, pastor Mauro? É muito... aberto ele abrange as coisas da atualidade, do jeito que é. Então esse curso deve ser maravilhoso mesmo. Muitas pessoas aqui comentando sobre o curso. O telefone é 9, mais uma vez, 011 96232 5843, né? Para achar vocês nas redes sociais, pastor Doni, como que a gente faz para achar vocês pelas redes sociais? YouTube, Facebook, como que a gente faz? Instagram? Isso. A gente tá lá no YouTube, Instagram, ICF Capão. ICF Capão. Marca aí, pastor Mauro. Né? E aí ICF Capão. Isso, aí a gente tem lá as nossas ministrações, a gente tem lá as nossas conversas, né? Em todas as redes sociais você colocar ICF Capão, que é a Igreja Cristã da Família. Isso, no YouTube... Instagram, YouTube, Instagram e Facebook. E TikTok. É isso aí, manda. Então, entra aí nas redes sociais aí
ICF Capão. Legal. ICF Capão. Entra aí nas redes sociais, já se inscreva no canal deles, né? Já vira amigo aí no Facebook, a gente vai virar amigo daqui a pouco aqui no Facebook. Meu Deus. Né? Já entre em contato com ele, não perca tempo, Sim. porque olha, nós falamos aqui, né, pastor Mauro? O mundo, cara, tá difícil, tá muito difícil. E eu e o pastor Mauro, nós viemos conversando, pastor. Esse assunto é muito interessante. Nós viemos conversando que o inimigo ele tá atacando muita família, pastor. Ele tá querendo envergonhar as famílias cristãs, né? O inimigo ele tenta de todas as formas. E nós falamos no começo, uma das formas que ele tenta envergonhar a família é mexendo no relacionamento, mexendo com os pais, com os filhos. Então ele faz isso, né, no núcleo, né, pastor? Essa história é velha, né? A gente já vê isso lá no Jardim do Éden, né? Satanás desestruturando justamente esse contexto de família, né? Criando esse ambiente, e aí depois continua atuando aí com Abel e Caim, trazendo também, né, bastante situações. A gente vê a busca de Faraó pela matança de crianças, né? Inclusive na figura masculina, porque tem a semente, né? Verdade, a gente vê isso, a desestrutura. Depois a gente vê em Herodes de novo, né? Uma ação de eliminação do sexo masculino, né? Também. Então, assim, essa sempre foi uma investida de Satanás, porque Satanás ele sabe que o nosso Deus é um Deus que ama a família. Né? Ele sabe que a família está nesse lugar e, obviamente, ele vai se investir de todas as formas para matar o projeto de Deus, né? Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? E o Senhor, ao passo que a gente vê... eu gosto muito de uma palavra que temos lá em Malaquias, né, que vai falar o encerramento justamente do livro de Malaquias, e aonde a gente encerra aí a última fala de Deus, né? Há uma promessa de Deus lá, né? Que ele, nos últimos tempos, né? Ele há de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É isso aí, né? tá aqui, Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele aponta que isso vai acontecer por intermédio do ministério profético de Elias, né? Não o Elias, mas o ministério profético, porque profético é a igreja. Né? Então, só a igreja tem resposta para isso. Só a igreja tem resposta para um casamento saudável. Só a igreja em Cristo Jesus tem resposta para um novo horizonte, para um novo olhar. Né? Somente a igreja tem. Então, a gente entende que isso, e para que isso aconteça, o caos precisa estar estabilizado. Como é que vai ter conversão do coração aos pais dos filhos se não tiver... Então, assim, quanto mais confusão tiver, mais próximo a gente está do cumprimento da palavra do Senhor. É verdade. Que bênção. É isso mesmo, pastor. Vamos ler aqui o que o pastor acabou de dizer. Jesus. Nós estamos em Malaquias, Isso. capítulo 4, que é o último capítulo de Malaquias. Isso. No versículo 5 e 6, que diz assim, ó: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí vem o 6. Dele, né? Ele converterá o coração dos pais Glória a aos Deus. filhos e o coração dos filhos aos seus pais, Meu Deus. para que eu não venha e fira a terra contra a maldição. Que promessa Eita, maravilhosa. maravilha, hein, pastor? Que Pensa, os bênção. filhos que estão nas drogas, os filhos que estão na prostituição, os filhos que estão no homossexualismo, os filhos que estão nas penitenciárias, eles vão se reconciliar aos pais. Olha que É um movimento tremendo, irmão. Esse é um verdadeiro Não está avivamento, perdido, né? não, amado. Não está verdade. perdido, né? A gente Verdade. pensa que está perdido, mas não está. Deus é maior. Só falta nos ter, né, a atitude, né, de a gente resolver esses tipos de situações. Né? Sim. Porque o que está acontecendo muito em muitos lares, em muitos casais, é as pessoas estão se desistindo de Sim, lutar, né, pastor? sim, é. A pessoa desiste de lutar, a pessoa, tipo assim, a outra fala assim, eu não gosto mais de você, não amo mais você. Meu, tem que correr atrás, né, pastor? Tem que lutar. É isso Né? mesmo. Às vezes aquilo Buscar ali ajuda. é um momento, talvez, que a pessoa esteja passando, né? Tem que buscar ajuda, né, pastor? Poxa, eu Tem que gosto ceder, dessa palavra, viu? né? Não E- pode e um- ceder ao inimigo. Sim. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, pastor Mauro, no programa, que é assim, às vezes as pessoas colocam assim, mas na igreja não fala sobre casamento, a igreja fala sobre o casamento, as igrejas falam, mas quando é um curso é diferente, que as pessoas vão estar focadas só naquilo, né, pastor? Não é assim uma palestra, é um curso completo, né? Sim, sim.
Precisa pegar o contexto todo, né? O contexto todo. A gente quando ensina na igreja, nem todo público que está lá é casado. Né? Nós temos geral, os jovens, nós temos os solteiros, a gente tem os adolescentes, a gente tem... Então, os assuntos mais profundos, né? Eu acredito que uma igreja ela tenha que ter mesmo uma estrutura de administração, seja ela a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? Precisa ter uma estrutura de administração para abordar esses assuntos que são tensos, né? Que não dá para falar no aberto, que não é para todo mundo, né? Que não é para todo tipo de público, mas a igreja precisa se empenhar nisso. Não só de ministrar, mas também de conhecer, de se aperfeiçoar, de ganhar entendimento para esse tempo, porque senão a gente fica... Mauro, olha o tempo. Né? Vamos no tempo ali. Maravilha, Pastor, vamos liberar aqui. O cara não libera mais 1 hora de programa, tá uma delícia isso aqui, meu Deus. 3 minutos, 49. 3 minutos Sim. para o senhor aqui mandar suas considerações finais para as pessoas, para a gente aqui encerrar o nosso programa. Nós estamos muito felizes por ter o senhor aqui com a gente aqui hoje nessa tarde maravilhosa, né, pastor? Eu, pastor? falar a verdade, nós tava até com medo, né? Não falar a verdade. Jesus. Mas graças a Deus, quando vimos a simpatia do senhor já chegando Verdade, aí, verdade. Foi bem, sabe, mudou tudo aquilo ali. Né? É isso aí. A presença é outra coisa. A presença é outra coisa. Então, pastor, vamos... Sim. Fica à vontade aí, 3 minutos para você fazer as suas considerações finais aí, tá bom, pastor? Ok, eu acho que a consideração final dessa tarde a gente acabou de fazer, né? Que é no livro de Malaquias, que é uma grande promessa do Senhor, é a minha expectativa, né? Daquilo que vai acontecer. A gente já tem visto isso acontecendo dentro da nossa casa, né? Com os nossos filhos, por causa de relação... uma relação, uma comunicação danosa, por causa da gente não ter aprendido com os nossos pais, a gente replicou neles a mesma coisa que foi gerado em nós. E quando a gente começa a ganhar esse entendimento daquilo que a palavra de Deus está dizendo, a conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, eu tenho tido o privilégio de viver essa palavra, né? Ela, para mim, ela é hoje já uma realidade, né? De ter o meu caçula se comunicando melhor, da gente ter um tempo de quinta-feira, a gente tem a nossa xepa, né? Toda quinta-feira, aí a gente come junto, é um prato especial, em que uma quinta-feira eu que faço, uma na outra igreja, feira, é isso? na minha casa. Na sua casa, olha que legal. Em família, né? Legal. Uma pena que o outro tá longe, né? Tá na Nova Zelândia, mas a nossa segunda-feira também é marcada pelo nosso encontro, como a gente teve ontem. Então, assim, eu creio nessa palavra, eu creio que a gente precisa se abrir com inteligência como cristão, para que a gente tenha relações melhores, não impositivas, no sentido de forçar os nossos filhos a serem cristãos, gospel ou qualquer coisa do tipo, mas que eles possam entender, né, que no meio dessa relação tão prazerosa, né, que é possível com os pais, eles virem se apaixonar pelo Evangelho de uma maneira melhorada do que aquilo que a gente já teve até hoje. Então eu tenho sido muito agraciado por essa palavra, isso já acontece na minha casa, né, a restauração, porque eu acredito que o ministério profético de Elias, ele já está no nosso meio, já está fluindo no nosso tempo, a gente já está vivendo isso, e a igreja precisa ser inteligente, precisa ser aberta, precisa ganhar horizontes, né, para sanar principalmente as nossas relações que muitas vezes estão adoecidas, né? Que não estão boas. E a gente procurar um caminho melhor na presença de Deus, junto com os irmãos que sabem mais, que entendem mais, né? Que são mais aprimorados dentro de tantos assuntos. Então, a minha palavra aqui é para que os irmãos eles ganhem uma nova compreensão de mundo. Né? O mundo que nós estamos vivendo, ser menos implacáveis em algumas coisas rígidas, que às vezes a gente, ao invés de ganhar, a gente está perdendo. Né? Eu costumo dizer assim, eu não aprovo o que meus filhos fazem de errado, mas eles são meus filhos. Então a gente separa, inclusive é parte do curso também, separar a identidade de destino. Uma coisa são o que eles fazem e uma outra coisa é o que eles são. Né, eles são meus filhos, né? E quando eu comecei a ganhar essa compreensão, a nossa comunicação mudou, a nossa maneira de viver mudou. Então,
eu queria deixar isso aqui como consideração para os irmãos, que é uma exortação e ao mesmo tempo uma palavra de alento. Nem tudo está perdido, né? Deus está operando grandes coisas na nossa família e nós precisamos só nos abrir para esse movimento que Deus está fazendo. Então, meu muito obrigado aqui, né, por poder participar com vocês desse tempo tão precioso, que é ouro para mim, porque toda vez que a gente fala, a gente revisita a nossa própria história, né? Então, isso é tremendo. Glória a Deus. Nós também queremos agradecer de coração a todos que participaram com nós aqui pelo Facebook, pelo YouTube, aquelas pessoas que mandaram mensagem pelo WhatsApp. Agradecer a todos aqui de coração. Vocês é que fazem o programa, né, pastor Manuel? Isso mesmo. Nós agradecemos a todos que nos ouviram, o pessoal da rádio que está nos ouvindo aí. Um abraço para todo mundo, que Deus abençoe cada um de vocês. Opa. Amém. Muito obrigado também, pastor Doni. Para nós foi um prazer imenso conhecê-lo. Verdade. E as portas aqui do SKNH vai estar abertas. Opa! Ixi, fala isso comigo não. É verdade. Então, nós estamos terminando mais um SKNH Podcast de número 27. Vocês que estão aí, não saia da programação, porque daqui a pouco vai ter a Família nas Mãos de Deus, né? Fique com eles aí, um pessoal abençoado. Que Deus abençoe a todos que nos ouviram. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Paz. Paz. É isso aí. Termina agora o Shekinah Podcast. Te aguardamos na próxima semana, neste mesmo horário, com mais temas polêmicos para serem debatidos à luz da palavra de Deus. Não percam! Próximo programa do